Porque o Ministério da Saúde firmou um contrato com dispensa de licitação de 285 milhões de reais com uma microempresa que tinha apenas um funcionário registrado até março. Esse acordo foi assinado em abril e previu o fornecimento de quase 300 mil frascos de imunoglobina humana. O medicamento é produzido a partir do sangue, usado justamente para melhorar a imunidade de pacientes que sofrem de uma série de doenças. O capital social dessa empresa também é considerado baixo, apenas 1,3 milhão de reais. Vamos começar esse giro com o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, essas informações preliminares indicam o quê? Quando o Ministério da Saúde fecha um contrato com uma companhia, com uma empresa que vai fornecer medicamento ou um insumo muito importante, mas só tem um funcionário registrado, isso quer dizer o que exatamente? Olha, Daniel, esse mercado de plasma sanguíneo, ele é um mercado muito restrito, muito delicado. Eu já fiz diversas matérias sobre isso, inclusive os lobbies, a pressão, porque movimenta algumas centenas de milhões, em alguns casos chega a bilhão. Então é um mercado em disputa, inclusive há aí uma tentativa de se privatizar esse setor, há iniciativas no Congresso, e é realmente um tema delicadíssimo. Nesse caso aí, acho que no mínimo deve despertar a atenção, né, do TCU, da CGU, para que se investigue efetivamente esse contrato. Pelo que traz a reportagem, foi feito sem justamente um processo licitatório, sem uma competição pública. Mas, como eu disse, é um mercado muito restrito. Então, às vezes, cabe ali uma dispensa de licitação. Também é preciso salientar que muitas vezes nós temos sim essas disputas sendo vencidas, e isso vale para vários tipos de contratos por empresas nacionais que são meras intermediárias de empresas internacionais. São, vamos dizer assim, para você concorrer aqui, você precisa ter, muitas vezes, a exigência do edital de você ter uma empresa sediada no Brasil. Então, essa empresa serve de intermediário de uma empresa internacional. Era melhor que os pregões fossem logo internacionais. Então, não dá para dizer de antemão que é uma laranja, que é uma fachada e que esse contrato está eivado de problemas e que esse dinheiro foi para o bolso de alguém. Mas a reportagem tem o mérito de trazer algo que precisa ser melhor apurado com uma lupa aí dos órgãos de controle. Agora, Beirado, contratações na casa dos milhões com uma empresa com apenas um funcionário, é normal que isso acabe gerando desconfianças, né? Não, tem que gerar desconfiança. E o que mais me chama a atenção, Canhato, é o fato do capital social não condizer com o tamanho do contrato. Porque eu concordo com o Dantas, pode ser que, sobretudo na área da saúde, você tenha alguns produtos que precisam ser importados e aí empresas formadas no Brasil, elas representam esse produtor internacional. Mas se houver algum tipo de problema, a empresa tem que ter capital suficiente para equilibrar o jogo quando o Ministério da Saúde ou quando o órgão de saúde vai atrás de um eventual prejuízo que possa haver. Então, há que se discutir, sim, que tipo de empresa, exigência de capital, a segurança num contrato de centenas de milhões de reais de dinheiro público para algo em que o Brasil peca demais, que é a saúde, né? Quantas e quantas UBSs, quantos e quantos hospitais a gente vê precisando de investimentos, precisando de uma melhora na qualidade de serviços, pagar melhor seus médicos para ter mais médicos disponíveis para a população, e aí sempre a mesma reclamação, nunca tem dinheiro. Então, é preciso ter um rigor muito grande quando se resolve investir, colocar dinheiro público em contratações desse tipo. Pois é, claro que a gente vai se debruçar e acompanhar esse tema. Tem algumas informações que chegam aqui para na nossa produção, nossa redação. Inclusive, Mota, essa empresa goiana é ré por improbidade administrativa no estado do Pará. Enfim, a gente precisa levantar outras informações, mas é natural que a gente tenha que questionar esse tipo de negócio, porque houve dispensa de licitação, são valores altíssimos,
na casa da centena dos milhões, né, Mota? E uma empresa muito pequena, né? É isso, Daniel. O número de funcionários não é necessariamente uma questão relevante, porque essa empresa pode ser apenas a representante de um fornecedor estrangeiro. Pelo que eu li, esse contrato foi assinado pelo Ministério com uma empresa da Ásia e a empresa brasileira assina apenas como representante. E aí, só para endereçar um ponto que o Dantas levantou, por que às vezes se faz isso em vez de fazer uma licitação internacional? Porque o trâmite burocrático de uma licitação internacional é complicadíssimo. Você tem que anunciar essa licitação lá no exterior, então isso aumenta em muito os prazos. Agora, dito tudo isso, considerando-se os outros aspectos envolvidos nessa contratação, eu acho que é melhor pecar por excesso de cautela, não é isso? Não custa nada dar uma olhada com cuidado. É importante lembrar, a lei brasileira admite a dispensa de licitação quando existe urgência. Você precisa de uma coisa rápido e não dá tempo de fazer licitação. Uma licitação normal leva muitos meses, às vezes até anos. Os concorrentes podem entrar com pedidos de impugnação do resultado. Essas licitações, às vezes, levam um tempo enorme, né? Agora, como eu comentei ontem, a gente tem fartura de órgãos, entidades, tribunais de fiscalização, de auditoria. Com certeza, algum deles vai dar uma olhada nisso aí. Pois é, essa informação trazida pelo Mota é corretíssima. Essa empresa deve atuar como representante, um escritório, na verdade, para vender produtos e fechar contratos de outras empresas internacionais. E, no caso, essa farmacêutica é chinesa, a Nanjing Pharmacare. Inclusive, essa empresa goiana atua como intermediária. E aí, né, Zé? A gente também pode analisar que muitas vezes o intermediário também precisa faturar, né? Se você fechasse contrato diretamente com o estrangeiro, talvez o preço fosse até mais em conta, porque terá naturalmente o percentual do intermediador. Existem falhas no sistema, isso é claro, e algumas foram corrigidas através do pregão único que foi adotado definitivamente no governo anterior, né? E a possibilidade de usar, inclusive, a avaliação de outros ministérios, e houve, inclusive, uma tentativa de colocar uma central de compras, né, que ficaria mais barato e também pegaria toda a experiência. Eu queria chamar a atenção a gente não pode fechar os olhos para a importância econômica do Ministério da Saúde. E aí vamos falar em dinheiro e não em atendimento. O Ministério da Saúde é o fetiche de partidos políticos importantes no Congresso Nacional. O PP sempre quis administrar o Ministério da Saúde. E nos últimos governos anteriores a Jair Bolsonaro fez isso. Dominou o Ministério da Saúde. Fez muito bem o presidente ao chegar lá e colocar um general lá na porta do Ministério da Saúde. Muitos criticam, mas acabou com a política lá. Para os senhores terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde é de 126 milhões de reais. 126 milhões de reais. É muito dinheiro. Aliás, bilhões. 126 bilhões de reais. É muito dinheiro. E por isso mesmo, por ter tantos contratos, a Fundação Nacional de Saúde, que foi extinta, agora está voltando de novo e tal. Então, existem vários contratos muito caros na saúde. A gente não pode esquecer da quantidade de dinheiro que rola por ali. Além desses 163, quase 164 bilhões de reais do orçamento, vem mais ali entre 30 a 40 bilhões de reais das emendas parlamentares. Isso está previsto para o orçamento do ano que vem. Há um acordo de que as emendas parlamentares vão para o setor de saúde. Aí entra compra de medicamentos, construção de UPAs e repasse para os estados e municípios, assim por diante. Mas para se ter uma ideia, agora, recentemente, o ministro Zanin assinou uma determinação para a compra do medicamento mais caro do Brasil. Serve para atrofia espinhal, né? 6 milhões de reais. 6 milhões. Um medicamento. É um dos medicamentos mais caros do mundo.
e uma determinação para a compra. Para se ter uma ideia, que não houve ali a comprovação de um roubo, né, de uma falcatrua, mas é preciso sim prestar atenção em orçamentos tão caros e tão altos como rolam ali no Ministério da Saúde. Repito, o fetiche de partidos políticos do Congresso, e não é à toa, e essa disputa não é pela saúde do brasileiro.